Noite de Inter em campo, noite de Copa Sul-Americana, noite de jogo importante para o futuro do Internacional na competição. Bom, o Inter pega então na noite de hoje, às 11 horas da noite, um horário bem atípico, o Delfim fora de casa. E ontem nós tivemos o confronto entre os outros dois times do grupo, Belgrano e Real Tomayapo, lá na casa do Tomayapo. E o Belgrano acabou vencendo e neste momento é o líder do grupo com 5 pontos. Só que se o Inter vencer hoje à noite, dependendo do placar, pode assumir a liderança, porque caso vença, o Inter alcança o mesmo número de pontos e o mesmo número de vitórias do Belgrano. Só que neste momento o Belgrano tem saldo de gol 2, enquanto o Inter tem saldo de gol 0. Ou seja, se o Inter conseguir construir uma boa vitória de 3 gols ou mais de diferença, assume a liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. E eu sei que o Inter tem alguns desfalques importantes para essa partida, como já falei por aqui, tô sendo até repetitivo. O Kudê vai ter que rodar o time, vai ter que fazer um rodízio, muitos jogadores não estão à disposição, mas mesmo assim não tem outro resultado para o Internacional que não seja vitória. Afinal, o Inter até agora não venceu na Copa Sul-Americana, inclusive pegando o semi-amador, o fraquíssimo Real Tomayapo jogando em casa e sem conseguir vencer. Então a obrigação acabou ficando para hoje. E eu não tô aqui desrespeitando o Delfim, longe disso, desrespeitar o adversário. Mas é fato, o Inter tem muito mais time do que o seu adversário, tem um elenco muito mais qualificado, mesmo com os desfalques importantes para essa partida. E tem mais, o Delfim vive uma crise técnica. Isso porque não vence há 4 jogos, ou seja, não venceu nenhuma das suas últimas 4 partidas. E mais, é o 14º colocado do poderoso campeonato equatoriano. O Delfim, neste momento, é o antepenúltimo colocado do campeonato equatoriano. Então, repito, eu sei que não dá para desmerecer adversário, eu sei que o Inter tem desfalques importantes e que vai com um time um tanto quanto descaracterizado a campo, mas não tem desculpa. Hoje é vencer ou vencer. Não tem um outro resultado que seja bom para o Internacional. Se tivesse vencido o Tomayapo em casa, talvez até o empate hoje, com todos os desfalques, mesmo tendo o elenco muito superior, mas tudo bem, a gente até aceitava. Mas o Inter ainda não venceu na Sul-Americana, mesmo sendo disparado o melhor time do grupo. Tem que vencer hoje, aproveitar que tem mais time, aproveitar que tem mais elenco, aproveitar que pode assumir a liderança dependendo do placar, aproveitar a crise técnica, a sequência sem vitórias do adversário, a má colocação no campeonato equatoriano e vencer. Nada pode ser diferente do que a vitória para o Internacional na noite de hoje. E falando em vencer, ontem também foi divulgado o balanço orçamentário do Internacional do ano passado. E teve uma coisa que chamou a atenção. A parte que diz o seguinte: gratificação dos atletas. E ele fala o seguinte, que o Inter pagou de gratificação aos seus atletas, aos seus jogadores, 6,5 milhões de reais em 2023. Para quem não tá ligado ou pode não estar conseguindo raciocinar, o que é a tal gratificação? Basicamente é o bicho, é receber premiações por resultados conquistados. Ou seja, o Internacional pagou 6,5 milhões de reais para os jogadores, além dos salários altíssimos, direitos de imagem, tudo que a gente sabe que esses jogadores do Internacional e de todos os clubes grandes recebem, valores astronômicos, o Inter ainda pagou 6,5 milhões de reais simplesmente pelo fato de eles passarem de fase de algumas competições, como por exemplo, chegar numa semifinal de Copa Libertadores da América. A cada fase que o Inter passou, os jogadores receberam premiação, ou seja, receberam um valor extra a mais do que os salários astronômicos que eles já recebem. E antes eu quero deixar claro, eu sei que isso não é exclusividade do Internacional. Isso acontece em todos os clubes de futebol, ao menos todos os clubes grandes. Mas é inacreditável, é surreal para mim esta política do bicho. E agora trazendo pro lado do Internacional, para mim é surreal que os jogadores do Inter tenham recebido 6,5 milhões de reais extra
para não ganhar nenhum título. O Inter fez fiasco no Campeonato Gaúcho do ano passado, sendo eliminado pelo Caxias dentro de casa. O Internacional foi eliminado precocemente da Copa do Brasil da maneira que foi e perdeu para um Fluminense dentro de casa com 50 mil torcedores, em uma vaga para a final que estava na mão do Internacional. E mesmo não conseguindo conquistar os resultados, não levantando taça, não dando alegria para o seu torcedor, os jogadores embolsaram premiações. E isto para mim é surreal. Tu pagar premiação extra, pagar um valor alto extra simplesmente pelo fato dos jogadores passarem de fase, sendo que isso é obrigação deles. Eles recebem salários astronômicos para vencer. Se fosse para perder, não tinha por que receber salário astronômico. Ou seja, recebem salários altíssimos e ainda ganham premiações por fazer o básico, que é vencer e passar de fase. E isso é inacreditável. Repito, os jogadores do Internacional embolsaram 6,5 milhões de reais em premiações para não ganhar bosta nenhuma. Para não ganhar um título, torcedor colorado. E vou repetir, eu sei que isso não é exclusividade do Inter. Isso acontece no Palmeiras, no Flamengo, no Grêmio, enfim, em todos os clubes. Mas convenhamos, isso chega a desanimar o torcedor. O torcedor que muitas vezes vende almoço para ter a janta, junta aquele dinheiro suado para poder ir no jogo, não vê resultado, não vê o time comemorar título, levantar taça, volta de cabeça inchada para casa, enquanto os caras que têm ali ganhando mais de 1 milhão por mês ganham premiação extra para ir para suas casas confortáveis, mesmo sem levantar taça. Para mim é inacreditável. E outra, não há, e isso acho que nunca vai acontecer, uma equidade. Beleza, vai ter premiação se passar de fase? Beleza, essa política, tudo bem. O clube segue pagando premiação. Mas se for eliminado, tem que descontar do salário. Ué, só tem o lado bom? Quer dizer, se faz o básico, que é ganhar e passar de fase, não, aí tem que ganhar premiação. Agora se perde, não tem problema nenhum, não sai do bolso, aí é uma barbada ser jogador de futebol. Eu sou a favor realmente de bicho de premiação para times da Série D, da Série C, jogadores que ganham pouquíssimo e passam o maior perrengue para exercer a profissão. Aí tudo bem, passou de fase, ganhou um título, paga mais, realmente, é um dinheiro que vai fazer diferença. Agora pagar para cara que ganha 500, 600, 700 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês, simplesmente por passar da fase de grupos para as oitavas, das oitavas para as quartas, das quartas para a semi, isso é o básico. Eles são muito bem pagos para isso. E é o torcedor que paga a conta. Para mim é inacreditável. Mas enfim, a informação é essa: 6,5 milhões de reais em premiações para os jogadores do Internacional que não levantaram sequer um campeonato gaúcho em 2023. E vou ressaltar de novo, esse valor é oficial, tá no balanço do clube do ano passado. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui, eu quero saber a tua opinião. O que tu acha dessa história do bicho no futebol, da premiação extra por resultados? Tu é favorável? Tu é contra? Tem alguma situação específica que tu seja a favor? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E eu sempre enfatizo também no final dos vídeos, se tu gostou, não era inscrito, tá conhecendo agora? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!